Boa noite, meu nome é Thiago Schreier, sou da CGM, mais uma CGM Live. Hoje a gente vai falar sobre os desafios das pragas de sistema. A gente trouxe aqui os nossos amigos da Intagro, né, o Maurício e o Eduardo, para a gente conversar. Deixa eu colocar os dois na tela. Boa noite. Muito Boa noite, frio? pessoal. Frio aqui em São Paulo. Boa noite, Maurício. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Como é que tá, Maurício? Como é que tá o Planalto? E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Thiago, prazerzão estar aí contigo. Beleza? Bom, Eduardo. O Engel, né? A gente brinca, o Eduardo foi meu desorientado na graduação e agora é parceirão meu aí de lida, né? Mas sabe, Thiago, uma coisa interessante, né? Eu saí de Cruz Alta ontem, era umas 9 da noite, cheguei em Porto Alegre 2 da manhã. Aí Cruz Alta, ontem de noite que eu saí, tava 6 graus, né? Aí Porto Alegre tava 11, né? Aí de manhã eu peguei o voo lá em Porto Alegre para vir aqui para Brasília. Aí já tava lá, quando foi sair o voo, tava 10. Cheguei aqui em Brasília, tava 8, né? E aí a gente começa a falar em cenário de Brasil, né? Teve regiões aqui, regiões cujo milho é muito importante nessa época, que pegou geada, né? Então tu vê como é interessante, né, esse período, essas formações na época, né? Só que eu tava recordando esses dias de uma aula prática que eu dei o ano passado para gurizada e veio aqueles remember do ano, né? E bem nessa época a gente estava todo agasalhado, acho que o pessoal estava passando frio na lavoura, né, de noite. Né? Eu falar que Curitiba tá frio é meio estranho, né? Porque aqui sempre tá frio, Sempre, o verão é bastante frio, vento né? também. Eu acordei de manhã, tinha um pouco de geada na careca. Bom, a ideia é que hoje, até vou pedir para o Eduardo se apresentar um pouco também, né? Mas assim, a ideia hoje aqui é a gente falar sobre ah, fazer um bate-papo bem tranquilo, né? A gente quer promover isso com frequência. A ideia é da gente conversar sobre o mundo agrícola, de manejo, sobre ideias, sobre as coisas do agro, né? Enquanto isso, Eduardo, por favor, se apresente. Então, boa noite. Como já foi pré-anunciado, eu fui mais uma vítima da entomologia. Mas me avisaram quando eu cheguei na área, né? Falaram que era só coisa de louco, né? Então, vamos para dentro, né? Então, eu sou Eduardo, sou engenheiro agrônomo, formado em Cruz Alta e agora virei mestre fresco em entomologia aqui pela Exalc, aqui em São Paulo, Piracicaba. E estamos aqui por enquanto, né? Estamos aqui até terminar o ciclo, até terminar o doutorado aqui, e aí depois vamos abraçar o mercado, né? Vamos abraçar a vida de pesquisa e tudo mais, né? Isso aí. Bom, a ideia é fazer hoje uma conversa rápida, né? A gente veio aqui para falar sobre as pragas de sistemas. Alguns podem achar que isso é vírus de computador, mas na verdade o assunto é outro, né? O assunto são pragas que vão de uma cultura e atingem outras culturas na sequência. E eu queria que principalmente o Maurício falasse um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Bom, gente, até agora eu estava preparando uma apresentação que a gente vem tentando trabalhar nos últimos anos, porque se tu for pegar um grupo de insetos, vamos pegar grupo de culturas, vamos pegar soja, milho, principais culturas aí hoje, né? Safra, safrinha, tem também o trigo, mais específico, mas o trigo está avançando também em outras regiões do Brasil, também tem um pouco de algodão, né? Mas um pouco mais restrito, mas e também um pouquinho de feijão, mas se tu pegar essas culturas aí, claro que algumas especificidades, hoje a gente tem praticamente alguns insetos que ocorrem em todas essas culturas. Vamos lá, vamos começar com o primeiro deles, e talvez seja o inseto desafio que a gente tem, que é a questão de Spodoptera, né? Pega Spodoptera frugiperda hoje, ela acontece em todas essas culturas. Vamos pegar também outro inseto, percevejo barriga verde.
Percevejo barriga verde hoje, ele ocorre em todas essas culturas e gerando impacto econômico, né? Embora ainda seja muito dúbio, né, haja uma discussão muito grande da importância do barriga verde na cultura da soja, mas para mim já está muito claro do impacto dele. Há também outro inseto, né? Tu pega a diabrótica, né? Diabrótica especiosa, um inseto que até então está ali, né? E uma mudança de hábito muito grande, né? E hoje já passando a afetar diretamente o componente de rendimento de soja. E outro inseto que eu destacaria também como uma lógica aí de sistema, né? Trips. Mas aí trips é duas espécies, né? É Caliotrips e Franquinella. Até esses dias, às vezes a gente brinca com o Eduardo no nosso grupo de fofoca, né? Grupo da Intagra, brincadeira à parte. A gente estava falando da dificuldade que às vezes tem na identificação, né, de alguns insetos, e a gente tem que seguir uma corrente, né? E hoje, tu pega os grupos, a gente já chama de grupo, né, porque é muito diverso, o Brasil é muito grande, né? Tu pega Caliotrips e Franquinella, são insetos que estão ocorrendo nesse sistema, ou seja, 4 espécies ou 4 grupos de organismos aí que hoje eles só vem ocorrendo e o sistema vem favorecendo ele. E às vezes daí o cara falou, bah, hoje tá conversando com um produtor aqui na Agro Brasília e deu, pá, mas agora veio frio, aí tá tranquilo. Não tá tranquilo. Inseto no frio, gente, ele se esconde, ele vai lá pro solo, ele vai pro matoceiro, ele fica ali estabelecido. E esse inseto, pessoal, a temperatura baixa tem que ser muito incisiva sobre ele para poder eliminar. Ou seja, quando a gente fala em sistema, pessoal, são insetos que vão ocorrer durante um ano agrícola, né, em mais de uma cultura. E essas culturas, a sucessão de culturas, ela favorece o aumento populacional de inseto. E quando a gente fala de manejo de sistema, a gente tem que entender que o manejo envolve, primeiro, isso, Thiago, ele tem uma empresa nesse sentido, que é a questão do monitoramento nesse sistema de cultivo, e as tomadas de decisão, quando a gente fala de sistema, elas têm que ser feitas para o sistema, ou seja, às vezes uma ação que tu faz, vamos pegar o Rio Grande do Sul, agora o pessoal se preparando para o trigo, né? Uma ação que tu faz no trigo, gente, ela vai se refletir no soja. Ações que tu faz no soja, ela se reflete no trigo. E a gente tem que pensar dessa maneira. Por quê, pessoal? Porque a gente constantemente faz um melhoramento genético de inseto. E esse melhoramento genético de inseto que a gente faz tem favorecido muito essa seleção, né? E hoje, praticamente, esses grupos... A gente tem ainda algumas especificidades, que é mosca branca ainda só mais acontecendo em soja, pensando nessas aí, mas mosca branca já está acontecendo em algumas situações, pega Paraguai no milho, início de desenvolvimento, sistemas que tu tem soja, milho está acontecendo, e tu tem a cigarrinha do milho que ainda está só no milho, entre aspas, só no milho, né? Então, ou seja, pessoal, a gente tem que começar a pensar mais isso, mais sistema e ações feitas mais em sistemas, né? Eu acho que essa é a base disso. Desculpe, Thiago, foi quase um podcast dentro de uma live ali de resposta, né? Mas às vezes a gente se empolga, tá? Enfim, qualquer coisa tu vai cortando. Tu tem como é que é? Tu tem a possibilidade do corte. A tesoura. Não, mas é sempre cara, bom. Corta, tá? Corta. Não, mas é sempre bom ouvir. Eu acho que o conhecimento, tu precisa estruturar a tua ideia e raciocínio para não ficar quebrado. E daí, até queria que o Eduardo comentasse um pouco sobre isso também. Se ele enxerga essas mesmas pragas, ele enxerga outras. Então, eu tenho um certo viés. Mas, assim, gente, nesse sentido que o Maurício falou, é muito interessante nós parar para pensar como que esses insetos viraram pragas de sistemas, né? Como que eles passam... Porque isso não acontece do dia para a noite. O percevejo de barriga verde, antes que era o milho lá, que eram os primeiros 7 dias do milho, e depois esquece. Isso ele começou a passar para a soja, que começou a passar para o trigo, e etc. Isso não acontece do dia para a noite. Então, o que hoje são pragas de sistema, no passado eram pragas de culturas. E aí a gente entendeu o que levou elas a se tornarem pragas de sistemas, né? Se tornarem pragas que transitam dentro de uma área de cultivo de uma cultura para outra ao longo do ano, que é interessante, que ajuda a olhar para o passado, que ajuda a prever o futuro para outras espécies, né? Nesse sentido, até queria que o Maurício desse uma contribuição, como é que ele enxerga
a questão de adaptabilidade dessas pragas em diferentes regiões. Por exemplo, qual que é a dinâmica do Paraguai, o Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul, né? Onde que isso acontece primeiro e se há a possibilidade de que se aconteceu lá no Paraguai, quanto tempo leva para isso acontecer aqui para nós e vice-versa, né? É bacana essa tua ponte, Eduardo, porque assim, hoje o que a gente vê? O Paraguai ele é um termômetro muito grande de situações, né? Até então era. Porque a gente vê que há regiões no Brasil também que estão se tornando esses termômetros, né? E talvez uma das regiões, a gente brinca até uma faixa de Gaza, né? Uma das regiões mais interessantes para acontecer isso é aqui nessa região que eu estou, que é hoje, né? Que é essa região aqui de Brasília, Padef, enfim, Lusiânia, Vaiunaí, que é uma região de muitos cultivos e muito intensa, né? Então a gente estava brincando hoje, tu numa escala de 100 quilômetros, tu encontra 23, 24 culturas diferentes, né? Que vai desde a pimenta até a questão do milho. Então, aqui tu também tem esse tipo de situação, mas pensando hoje em nível de Brasil, uma coisa, até a gente brinca às vezes dos ecótipos, né? Os ecótipos que podem acontecer. Nós vamos pegar um exemplo de inseto de ocorrência muito plástica, que a gente chama. Cigarrinha do milho. Hoje ela vai, pessoal, do Maranhão, e aí tu pode pegar e subir, né? Que ela vai até a América Central, tranquilamente. E hoje eu estava conversando com os argentinos aqui e está se tornando um problema muito grande também na Argentina. Então, ou seja, não é mais até o Rio Grande do Sul, vai até na Argentina. Ou seja, tu vê a plasticidade desse inseto e aí tu vê o grau de adaptação que esse inseto tem em outras regiões do Brasil. Ou seja, e aí a gente brinca às vezes que aqueles parâmetros muito certinhos, né? A gente tem que repensar e começar a avaliar o inseto de acordo com cada região que ele está inserida, né? E isso não vai só para cigarrinha, isso também vale para trips, porque às vezes até a gente brinca, né? O Eduardo estava naquela época, na graduação, ainda lá junto no laboratório, e a gente sempre, quando ia fazer as avaliações, por mais que trips não era debatido muito em soja, nós avaliava trips. E desde então a gente começou a fazer trabalhos de tomadas de decisão por cultivar de soja, extrato da planta, né, que tu encontrava mais trips, perda de área foliar em função disso. Por quê? Porque a gente acreditava que era um inseto que ele estava lá, mas não estava sendo encontrado, ou não estava sendo visualizado. É uma lógica de monitoramento muito. E hoje tu vê que ela também está distribuída em todo o Brasil. Só que, claro que cada região, uma região vai ter mais franquinella, outra região vai ter mais caliotrips. É uma plasticidade muito grande que tu vê desses insetos. E o mais interessante é que hoje os problemas, eles mudam a nível de escala. E essa escala é mais em tamanho de área. Mas as ocorrências e os sistemas, eles vão ter dois parâmetros básicos que vão influenciar. Principalmente ali pega Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, é mais temperatura. Tá? Em algumas regiões vai ser umidade. E um pouco para cima vai ser umidade. Ou seja, temperatura e umidade, a partir de agora, nos nossos ambientes, eles passam os seus fatores de restrição. E os insetos, o que eles fizeram? Justamente, eles se adaptam e eles começam a buscar nesses nichos aí, né, forma de sobreviver. E aí tu vai selecionando. Por exemplo, esse sistema que a gente tem agora do milho, e junto com o milho tu tem a braquiária, e não vamos discutir a importância da braquiária para sistema solo, mas a braquiária que fica ali é um baita hospedeiro para cigarrinha e para percevejo e para espodóptera. Então tu vê que, e aí, só que aquele ambiente de umidade baixa que tu vai ter nesse sistema, o que vai acontecer, pessoal? Vai fazer com que o inseto ele passe a diminuir seu metabolismo, fique agregado na base das plantas, só esperando a volta da precipitação, a volta da temperatura para passar a ser mais importante, tá bem? Desculpe, outro podcast de resposta, foi mal aí. Vamos lá. Não se preocupe com isso, não se preocupe. Vamos lá. O que eu quero dizer disso, né? Eu também tenho essa percepção de que, sim, né, não é nenhuma percepção, é uma observação. A natureza ela se adapta, né? Sempre encontra um jeito e a natureza ela é de certa forma antifrágil, né? E o que eu percebo assim até no outro projeto que a gente vem conversando, que é um projeto que envolve mais o solo, um projeto de carbono do solo, sempre se fala bastante da rotação de culturas. Até porque tu faz ali bastante sucessão de soja, milho, braquiária, soja, milho, braquiária.
E existem questões onde a gente acaba, de certa forma, a literatura não tem isso, mas naquela área tu acaba selecionando nematóides ou a microbiota do solo para se adaptar a essa sucessão. E o produtor vem percebendo uma redução na produtividade, né? Mas eu vejo que isso se encaixa aqui também, porque conforme a gente vai tendo essa mesma sequência de culturas, a gente vai selecionando indivíduos que com o tempo vão tendo uma certa resistência. Então eu deveria entender que isso ela acaba se tornando uma praga de sistema por causa dessa adaptação, correto? Nesse sentido que tu falou ainda, Thiago, a gente vem, como é que a gente chama? Quanto mais tu usa o mesmo sistema de cultivo, e não que isso não possa ser usado, mas quanto mais tu usa, mais tu seleciona um determinado grupo de espécies, assim. E aí o Maurício ainda, linkando com o que ele falou antes, falando de temperatura, de umidade relativa e tal, a gente tem que nós estudamos faz séculos já, e viemos estudando até hoje, que é aquela dinâmica populacional, que o percevejo sai da lavoura, vai para a borda, e se abriga, ou fica na palhada, né? E quando tu para olhar para esses ambientes, essas plantas que não são cultivadas, você vai encontrar muita praga ali, e não é que isso é ruim. Ali tu também encontra inimigo natural, tu encontra fungo que tu aplica na lavoura. Só que tudo vai depender da condição ambiental, da condição climática. E aí a gente fez um estudo assim, até um pouco curioso, porque a gente cruzou alguns dados de inverno, desses percevejos, principalmente percevejo marrom. Quando a gente tinha um inverno que era frio e era de baixa umidade relativa do ar, que é uma tendência que é para ser agora esse inverno, com uma precipitação um pouquinho inferior, você tinha muito percevejo ali naquelas plantas. E aí, obviamente, quando começasse a esquentar e viesse a soja e tal, esses percevejos iam migrar para a área de cultivo. Só que quando você tinha um inverno que não era tão frio, e ainda assim era seco, eles nem buscam esses abrigos. Então, ele percebe, né? O inseto, ele identifica muito bem essas nuances. E aí, o contraponto é que quando você tinha um inverno que não era frio, mas que tinha alto índice de precipitação, você tinha muito fungo ocorrendo naquelas plantas. Então, a população que ela buscava abrigo, mas a umidade relativa fazia com que muitos fungos aí se desenvolvem e vinha controlar a praga. Então, o negócio de entender como é que o clima vai afetar uma determinada praga, cara, é pressuposto para tu prever, assim, a próxima safra, sempre pensando na próxima cultura. E aí você pode fazer alguma intervenção, você pode não fazer alguma intervenção, com esse entendimento, né, da dinâmica da praga, né? Só para contribuir, gente, eu vejo hoje assim, ó, até o nosso tema é desafio das pragas em sistemas. É um tema muito amplo, mas eu vejo que hoje o maior desafio, sem dúvida, ele está em a gente compreender, primeiro, o que a gente tem no ambiente de população. Isso envolve muito a área do Thiago, hoje que ele está trabalhando em questão de monitoramento, né? Compreender o que tem, mas principalmente entender o que em cada ambiente está influenciando essa população, né? Que a gente acha muitas vezes, o inseto vai cair de paraquedas naquele determinado ambiente. Mas tem muitas variáveis que estão influenciando nisso. Uma delas, isso que o Eduardo falou, é fundamental, porque esse monitoramento que às vezes a gente faz ali de ocorrência, de situações, ele é um monitoramento que ele ajuda muito a tu fazer uma probabilidade de ocorrência, né? Até a gente tinha um desafio que vem lá desde do meu falecido orientador, professor Link, que a gente queria chegar numa planta hospedeira de entorno de lavoura e, em função dessa planta hospedeira, prever o que iria acontecer de insetos praga na safra. Esse é um desafio e a gente está ainda nesse desafio. Vamos ver se daqui a pouco a gente vai conseguir resolver ele, né? Mas é um desafio que nos instiga, e principalmente esse desafio nos instiga a querer compreender mais o que está acontecendo com esses insetos. Porque não é só de uma hora para outra, vamos tomar decisão. Porque esse sistema de 10, 12
ou 25 ou 30 aplicações, como está acontecendo para a cigarrinha, a gente vai ter que melhorar de alguma forma isso. Seja com a introdução de ferramentas, seja com a introdução de outras estratégias de manejo, ou até muitas vezes implementações e práticas mais integradas de manejo, porque o milho é uma cultura muito importante para nós, estratégica para nós, né? E é só um dos exemplos, isso envolve também soja, envolve também outras culturas, porque que nem eu falei, gente, nós estamos constantemente selecionando insetos praga, né? E, infelizmente, esses insetos passaram a ser de sistema, né? E hoje a gente tem que praticamente conviver o ano inteiro com eles, né? E Maurício, e nessa linha que tu falou, olhando hoje, a gente tem aquelas pragas que já estão estabelecidas e ninguém discute a importância. Olhando hoje para para aquela segunda divisão de praga ali, de inseto fitófago ali, que tá ali. O que será que a gente pode projetar para frente, que a gente tem que, assim, vamos ficar de olho, vamos começar a olhar para isso aqui, que pode ser que hoje sim que que é mais emergente, sabe? Que, não sei, praga emergente, que a gente pode chamar assim, né? Pelo menos nas regiões que tu tem dado mais atenção, né? Mais consultoria. Vamos lá, eu ainda tô com a Trips, tá? Trips, postando Trips, tá? Eu ainda é uma aposta. A Elagrafia agrotina, tá? Que é aquela lagarta preta ali, que para mim surpreendeu bastante. Ela também está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Também no Rio Grande do Sul, a gente já identificou. Percevejo barriga verde, tá? E esse grupo de crisomelídeos aí, que são os mais... Pelo menos é isso que eu vejo de tendência. É difícil tu ter uma tendência, porque hoje tu trabalha basicamente a nível Brasil, né? Brasil, Paraguai, coisa. Então tem muita coisa para gente melhorar, sabe? Muita coisa que a gente tem que melhorar, muita coisa que a gente tem que conhecer um pouquinho mais esses insetos aí que estão acontecendo, tá bem? Mas, enfim, se eu pudesse elencar hoje, esses seriam os principais desafios, né? Tiago, acho que teu microfone tá... Eu queria trazer um ponto aqui, enquanto o Maurício está na live, que ele vai sair um pouco antes, mas, assim, recentemente eu tive uma conversa com uma empresa chamada Oxitec, tá? Uma empresa que está vindo com uma solução de gene do bem. Essa empresa tem uma solução, né? Ela coloca esse gene dentro de um inseto, né? E a gente acaba soltando esse inseto dentro da lavoura, ele acaba cruzando com as espécies que tem lá, com os indivíduos que tem lá, e o que nasce não se reproduz. Eu queria a opinião tanto do Maurício, depois do Eduardo também, o que vocês pensam sobre uma solução desse tipo? Porque eu entendi que o Maurício falou, Thiago, legal, tua empresa fez isso, tem o monitoramento, e é um desafio, eu vejo que da minha empresa cada vez mais colocar o monitoramento, nem sempre as decisões são tomadas em cima de dados, e esse é um desafio dentro do que a gente está falando, mas vem essas outras soluções que são de biológicos, de certa forma, né? Eu até, já para me despedindo, né, Thiago e Eduardo, né, depois eu deixo com vocês aí, porque vai ter perguntas, mas o que eu gostaria de falar? Tudo que for ferramenta que venha agregar, né, nesse nosso sistema, que a gente consiga, de alguma maneira, auxiliar na redução dessas populações, ela é benéfica, né? Claro que tudo vai ter um custo, né, muitas vezes da ferramenta. Mas eu vejo que tudo que for ferramenta que a gente possa empregar no sistema e diminuir densidades populacionais e tornar o sistema principalmente mais rentável para a ponta, que é o produtor, eu vejo que isso é benéfico, né? Claro que a gente tem que avaliar. A avaliação ela é fundamental, porque o Brasil é muito grande, né? Muito grande, tem muita situação distinta. Mas tudo que for de ferramenta, que venha para agregar, ela tem que ser testada e não existe ideia ruim, existe ideia mal trabalhada, ou existe ideia que ela não foi totalmente desenvolvida, né? Eu acho que é essa que fica a mensagem, pessoal, até para me despedir, pedir desculpa para o Thiago e para o Eduardo por sair um pouco mais cedo, mas eu vejo que é isso, pessoal. A gente tem que trabalhar mais, focar mais, e mais para campo, pessoal. A gente às vezes está muito querendo mídia. Pessoal, campo, lavoura, é ali que acontecem as coisas, tá? Eu acho que essa é a mensagem que fica, tá bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade.
E agora é contigo, Eduardo e Thiago aí, tá com vocês aí. Pode deixar. Maurício, obrigado pelo teu tempo. A ideia é que a gente faça outras conversas no futuro. Você vai ser sempre bem-vindo aí para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo Valeu, junto. Maurício. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Então, Thiago, nessa linha aí, depois a gente manda alguma pergunta para o Maurício também, se precisar. Claro. Eu acho que até desse assunto, Eduardo, desculpa te cortar, mas nesse assunto acho que a gente pode trazer numa próxima conversa, né? A gente quer fazer essas conversas com mais frequência, né? Então, de conversar mais a fundo sobre uma tecnologia específica, ou um manejo específico, ou qualquer outra coisa que até o pessoal que estiver no chat pode mandar perguntas para a gente ir conversando, mas continua a tua linha de raciocínio. Então, o que eu ia falar, tu falou dessa empresa, que trabalha na verdade, é uma biotecnologia, né? Na verdade, ela vem para agregar, vem para somar. Eles já trabalhavam com outras espécies, principalmente com controle do domínio sanitário, né? Que é a Aedes aegypti, eles já trabalhavam com esse sistema, eles trouxeram, então, eles saíram do controle de pragas urbano e trouxeram para a agricultura essa ferramenta, que é fantástica. Vai vir para agregar, para integrar junto com outras ferramentas, é o que a gente sempre fala, é uma ferramenta, não é a solução de todo o problema, né? Até porque tem questão de custo, de introdução dessa ferramenta, adaptação dessa ferramenta, ao produtor se adaptar a usar essa ferramenta também, é um tempo que demora, né? Você não chega com uma tecnologia nova e já sai com 100% de sucesso, ou já sai aplicando, todo mundo vai comprar. É um processo, né? É um processo que é de convencimento da tecnologia, e aí tem o que a gente chama de teste do tempo, né? Toda tecnologia passa pelo teste do tempo. Algumas passaram pelo teste do tempo, outras não, né? Então, coisas que daqui a alguns anos, alguma safra, a gente vai dizer foi muito bom, ou talvez está sendo muito bom ainda, né? Então, tudo vai depender de como ela for trabalhada, né? Que nem o Maurício falou, não existe ideia ruim, existe ideia mal trabalhada, né? E aí o milho BT é um grande exemplo disso daí, né? Tem casos de resistência aí, onde que o refúgio, que era para ser... a proteção da biotecnologia não foi respeitada e foi quebrando, né? Foi criando pragas resistentes. E essa tecnologia aí que eu estava conversando, ela vem justamente por causa das resistências que vêm sendo percebidas em cima da tecnologia do BT. Ela vem meio que sendo posicionada como uma substituição a área de... Desculpa, como é que é o nome? Refúgio. Isso. Refúgio, né? Ela vem para substituir o refúgio. Então é uma ideia diferente, né? A ideia do refúgio é justamente criar indivíduos que não são resistentes, né? E aí para cruzar com indivíduos que teoricamente são resistentes àquela biotecnologia e gerar indivíduos que não vão ser resistentes, né? Então eles já introduzem indivíduos que não vão gerar prole, né? Então já reduz a abundância da praga, né? Perfeitamente. Bom, no chat que está olhando não tem muitas perguntas, mas se o pessoal tiver aí pode mandar ainda. Mas acho que um resumo do que o Maurício falou eu percebo assim que a gente ter o manejo, né? O manejo ele que seja o pano de batida, que seja uma rotação de culturas ou algo nessa linha, né? Você pode complementar isso, Eduardo. Mas o manejo ele vem justamente para evitar, assim, a gente conseguir quebrar esses desafios. Vamos dizer, todo o manejo, toda intervenção que a gente chama, né? Porque o pool de ferramentas que você tem forma um manejo, né? Então, tudo que você vai fazer, vai intervir, vai fazer a ação que você vai tomar, vai gerar um manejo que é o produto final. Então, tudo isso é feito com base no monitoramento. O monitoramento é a tua tomada de decisão com base no monitoramento. Se você não está fazendo monitoramento, você está ou colocando o produto fora, ou você está colocando um produto numa dose que não precisava, ou você está... não há, assim, ganhos
em uma aplicação, ganhos significativos em uma aplicação que não seja baseada no monitoramento. Isso é um ponto-chave que não tem discussão assim hoje. Você precisa, seja esse plano de batida, seja uma rede de varredura, seja uma armadilha adesiva, uma bandeja amarela que a gente faz, seja uma tecnologia com análise de imagens que está saindo hoje. Então, tudo que você for fazer de intervenção na lavoura tem que ser com base no monitoramento, porque a chance de errar está ficando cada vez menor, por causa do custo-benefício, né, que as ferramentas têm. Cada produto que sai novo sai, em tese, mais caro do que os produtos antigos, porque ele precisa passar por mais processos, principalmente quando a gente fala de produtos químicos. Eles precisam passar por mais processos para provar que eles são sustentáveis do ponto de vista ambiental, e aí você tem um produto final mais caro para o produtor. E aí a chance dele errar com aquele produto é muito menor, né? Por causa do custo-benefício da ferramenta. Perfeitamente. Até para ele conseguir medir o nível de dano econômico, né? Precisa de quanto da população ali para fazer o cálculo se vale a pena entrar com a aplicação ou não. Hoje a gente tem o nível de dano econômico, né, que a gente chama, e tem o nível de ação, né? Chegou no nível de dano econômico, você já perdeu. E é uma curva que vem, aí você chega, ela se tem um nível de dano econômico, mas antes dele, um pouquinho abaixo, tem o nível de ação, que ali é o momento onde você aplica, que você vai estar evitando uma perda, né? No caso, justifica o uso da ferramenta. O problema disso é falta de informação. A gente carece de informação de nível de dano econômico e nível de ação para as pragas de hoje. E as informações que a gente tem, a maioria estão defasadas já. E isso ocorre em função do melhoramento genético das cultivares que a gente usa. Pensa que no passado se tinha uma soja que a área foliar dela era muito maior do que a soja que se tem hoje. E a praga é a mesma, e o consumo dela é a mesma. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. Então, o nível de dano econômico precisa ser atualizado. Só que hoje, infelizmente, a gente ainda não tem informações e a gente fica muito restrito ao conhecimento empírico, que é válido e precisa, né? E é que nem o Maurício falou, campo, né, gente? Ontem mesmo eu estava numa lavoura e aí a gente vê, eu gosto de fazer aquelas enquetezinhas no Instagram lá, o que é aquilo, o que é isso, né? A gente vai mais ou menos medindo como é que tá o pessoal, né? E aí eu encontrei um percevejo verde pequeno, que no sul até ele ocorre, mas não é com tanta intensidade comparado aqui sudeste, centro-oeste. E ele estava no milho, cara. E o milho não é um hospedeiro dessa praga. Só que ele estava lá no meio. E aí publica, né? Por que o milho estava... Por que aquele inseto estava no milho? O que o milho estava dando para ele, né? Para ele estar ali. E aí você coloca lá, é uma planta hospedeira, é uma planta alternativa, é um abrigo, né? E aí o pessoal vai... Né? É um show de respostas assim. Mas nessa situação era um abrigo, porque a temperatura estava baixa, tinha muito vento, e aí ele entrou dentro do cartucho do milho e ficou ali escondidinho, né? Esperando as condições serem favoráveis. Mas é que eu digo, tem que estar no campo, e no campo a gente enxerga muita coisa que nos livros, na internet, a gente não vai achar. Então, é muito dinâmico mesmo. Deixa eu... Tem uma pergunta aqui, Eduardo, do Rodrigo. Não tendo esse nível de ação, seria necessário sempre fazer uso preventivo de inseticidas ao visualizar a praga de sistema na lavoura? Nesse caso, a gente tem que medir a densidade populacional dessa praga. É uma praga de sistema, ok, ela vai... E aí vai depender da cultura que você tem no momento, porque se você quer... se aquela cultura é uma commodity para você, é um alvo econômico, né, tua fonte de renda principal, tudo vai depender do que tu quer com aquela cultura no momento e de que cultura tu vai cultivar depois. Sempre levando em consideração a abundância dela na tua lavoura, né, por meio do monitoramento. E aí você pode sim fazer intervenções de cunho preventivo, pensando não naquela cultura que ela está no momento, mas pensando em baixar a população, por exemplo, para uma soja que vai vir depois, ou para um milho. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é melhor de trabalhar. Você tem a transição soja-milho.
se tem a lagarta, se tem a Spodoptera frugiperda, ela, além de dar lá no cartucho do milho, ela também tem hábito de rosca, ela vai reduzir stand de lavoura. E aí você tem uma alta densidade na soja, apesar dela já tá ocasionando dano na soja, ela vai ocasionar dano lá no milho. E aí você pode trabalhar com ferramentas que você tem, pensando não só controlar ela na soja, mas baixar a população para a cultura do milho que vai estar, né, na sequência. Seria, mas sempre levando em consideração um nível de densidade populacional que você tem na área, né? Muito bom. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Bom, Eduardo, acho que do nosso trabalho aqui hoje está bem feito. A ideia é falar um pouco disso. A gente não quer exaurir esse assunto, a gente vai querer fazer outros bate-papos no futuro. E as coisas estão bem interligadas, né? Então, deixa eu ver se dá tempo de mais uma pergunta aqui. Que o Caio mandou. Pessoal, gostaria de saber qual é a melhor ferramenta atualmente que está sendo utilizada para manejar a eficiência e o manejo de entre-safra para entrar com cultivo de verão, no caso a soja. Cara, nesse sentido, é bem interessante essa pergunta do Caio, porque ela pode variar. Essa ferramenta pode variar de região para região. É o famoso depende. A resposta do agrônomo, né? Depende. Mas é interessante você pensar tem oportunidades de manejo que a gente chama, né? Por exemplo, o outono é uma janela de manejo. Você sai de uma cultura da soja e aí você tem uma aveia ali, vai ter Spodoptera na aveia, vai ter percevejo de barriga verde na aveia. Por que não, talvez, trabalhar com uma ferramenta biológica ali, respeitando as condições de aplicação, tudo mais, né? Registro do produto. Você tem entre safra ali no final da cultura do milho pré-soja, safrinha e vice-versa. Você pode trabalhar com ferramentas que têm registro para praga e com registro para as culturas que estão ali no campo, ou ferramentas biológicas que têm registro para o alvo, né? Então, tem um pool de ferramentas grande, aí você tem uma caixa de ferramenta boa para trabalhar aí. Só que a questão da eficiência, você não tem um produto chave lá que vai dizer, não, esse aqui vai ser o melhor. Você vai variar, porque o inseto é muito regional. A lagarta, que é resistente lá no Rio Grande do Sul a um produto X, talvez ela seja suscetível ao mesmo produto lá na outra região, né? Porque você não tem esse crossover, esse cruzamento de regiões aí muito grande com o inseto, apesar dele migrar bastante, né? Se tem isolados, né? Uhum. Uma pergunta minha agora, Eduardo. Você já viu algum estudo, alguma coisa sobre, na entre safra, fazer um trabalho de mix de coberturas e alguma dessas coberturas acabarem sendo hospedeiras para que essa praga perdure ali naquele local? Eu já vi, o mix, ele tem os dois lados da moeda, mas os dois lados podem ser muito bem trabalhados. Por exemplo, você tem um mix onde que você está trabalhando com estrutura de solo, introduzindo um nabo, introduzindo aí você está pensando em palhado, em matéria verde, também você está pensando numa aveia, numa cevada, num centeio, uma mistura, né, disso daí, e aí essa mistura vai atrair tanto praga, mas também vai atrair inimigos naturais, que a gente chama, né, os controladores biológicos, e aí você tem os dois lados. Ela pode servir como um reservatório de pragas dentro de um sistema, mas ela pode servir também como uma fonte de controle. E o mix é interessante você ter uma área de mix na lavoura, na sua área, e comparar, sabe? É muito bom fazer essas experiências nas áreas dos produtores, onde que eles enxergam isso daí e vejam que se na lavoura deles foi bom ou não. Porque vai ter áreas que vai ser excelente, vai ser, assim, do ponto de vista das pragas, né? Vai ser quase que uma ferramenta de controle. Mas vai ter áreas que não, vai ter áreas que vai ser um reservatório de pragas. E aí você tem que entrar com alguma ação, você pode entrar com alguma tática de controle ali dentro, visando, né, a redução dessas populações para a próxima cultura, né? Muito bom. Deixar aqui a última pergunta do Gabriel.
A presença de áreas de refúgio diminui os custos no controle de pragas de sistema? Eu imagino, aqui como um não agrônomo, que ao longo do prazo ela acaba criando indivíduos que não tenham tanta resistência. Eu estou correto no meu pensamento? Sim, tá corretíssimo. E o refúgio, o refúgio é algo que visa sempre proteger alguma tecnologia que já está sendo usada. Então, principalmente a questão de milho, BT, soja, BT, né, que é soja intacta, no caso. O uso do refúgio, gente, ele é para proteger essa biotecnologia, ele é para proteger o... E aí, protegendo a biotecnologia, você tem ela por mais tempo com custo mais acessível. No momento que se você não faz o uso da área de refúgio e tu começa a gerar pragas que são resistentes, você vai ter que introduzir novas biotecnologias com um custo maior, porque cada vez a tendência é ficar maior o custo dessas biotecnologias, né? E aí você, além disso, você vai ter que implementar outras táticas de controle por meio de aplicação de inseticidas, né, e introdução de outros inimigos naturais, outras ferramentas que se tem, e tudo isso vai gerar custo e vai reduzir o lucro, né? Tese, o refúgio, ele é algo preventivo. Pensa-se o refúgio como algo preventivo. E não é todos os produtores que utilizam. Então, investimento, de produtividade. A gente tem muito aquela questão de quero botar que colhe mais, né? Então, o produtor pensa muito não pensa muito na... Não é que o produtor não pensa, ele pensa, mas às vezes falta, como agrônomo agora, né, falando da minha profissão, às vezes falta uma assistência, assim, dizer assim, não, vamos botar esse refúgio aqui e explicar para o produtor, porque o produtor, ele tem que ver valor naquilo que ele está fazendo. Aquilo lá, aquela ação que ele está tomando, ele tem que gerar valor para ele. Então, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo está adotando um tipo de manejo, está fazendo um monitoramento. Ele tem que ver o valor daquilo lá. Se você não vê valor em alguma coisa, você não vai aplicar. Então, acho que às vezes também falta um pouquinho da parte de nós, agrônomos, conseguir transmitir isso, né? Muito bom. Queria agradecer, Eduardo, pelo seu tempo, né, por ter se disponibilizado aí para a gente ter essa conversa. Que a gente conversou, a gente vai fazer outras vezes. Você é um cara aí que topou desde o início da gente fazer outras e conversar sobre isso. Queria até deixar aí, tem o teu arroba ali, né, no teu nome, que é o engel.agro, mas tem o arroba da intagro.br, para as pessoas seguirem lá no Instagram. Acho que é bem interessante, tem bastante conteúdo lá que é bem técnico e deveria ser interesse de quem é do agro. Tem alguma coisa que tu quer falar aí para finalizar a sua fala, Eduardo? Não, só queria agradecer o convite, Thiago. Acho que fantástico a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Ainda mais aqui a gente fica na academia, fica na pesquisa aqui, né? E às vezes falta essa interlocução aí com o pessoal que está no campo e direto está atendendo produtores, que nem vocês que estão fazendo monitoramento e estão vendo a realidade de diferentes produtores com diferentes níveis de tecnologia nas suas áreas, né? Então isso é fantástico, e para nós, como pesquisador, a gente aprende muito com isso e a gente cria mais perguntas para fazer novas pesquisas e aí solucionar problemas, né? Que é o que a gente faz, que é tentar criar soluções e viabilizar. Então, agradecer a vocês, a CGM, pessoal, for seguir nós lá, a gente está sempre botando perguntinhas, sempre fazendo alguma coisa aí para mais ou menos testar, né, a galera aí e ver o que a gente pode ajudar mais, né? Então sigam nós lá e um abraço aí, até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida aí pode mandar também lá no Instagram nosso, lá que a gente vai estar tentando responder o mais rápido possível, né? Isso aí. Deixar aqui também o arroba da CGM no Instagram. Se vocês tiverem ideias de outros assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse, por favor, mandem lá. A gente vai olhar com carinho e tentar trazer uma próxima conversa. Eduardo, obrigado. Um bom final o resto de semana, né? O final de semana já começa quase. E cuide com o frio, se agasalhe bem. Aqui em Curitiba eu vou ter que botar uma touca hoje. Bem, muito obrigado.
Valeu! Valeu, pessoal.